Boa noite. Hoje eu gostaria de contar uma história, tá? Não é história. Sobre um planeta, né? No multiverso, um planeta Terra do multiverso, que não é esse nosso planeta Terra. É um planeta Terra de um multiverso. Nesse planeta Terra, tinha uma família e essa família tinha um filhinho que nasceu com microcefalia. Aí, essa criança, ela foi lá também tem um INSS lá, né? Só ressaltando que isso é lá na Terra do multiverso, tá? Não é nossa INSS aqui do planeta Terra, nosso não, tá? Então lá, essa criança ela foi convocada para fazer uma perícia, né? E nessa perícia já havia nesse país, desse planeta Terra, uma lei que tinha sido colocada em prática, onde a criança com microcefalia ou outros problemas irreversíveis, eles não precisariam de fazer perícia. Mas por algum motivo ela foi convocada para fazer perícia. E nisso, os pais acharam por bem de ir e foram lá. Chegando lá no dia, o médico foi atendê-los, pediu os documentos e o pai deu a certidão de nascimento da criança e os seus documentos pessoais. E o médico viu aquilo, viu a certidão e disse que não ia fazer a perícia porque era uma certidão de nascimento e não era o documento com foto. Então o pai ficou surpreso e falou com o médico, né? Falou, mas eu sei que tem uma lei aí que diz que até os 16 anos, a criança não é obrigado a ter documento com foto. Aí o médico falou, mas agora mudou a lei. O pai achou estranho, né? E ainda ficou é, argumentando com o médico, né? Falou, não, mas eu não sei, não mudou a lei. Eu não fiquei sabendo de nada. Onde foi publicado isso, anunciado? Não foi anunciado, o médico disse, mas a gente sabe que mudou a lei. Aí o pai pegou o papel, né, do INSS, da convocação, e lá estava escrito que era para levar a criança com documento e foto acima de 16 anos, que menos de 16 anos não era preciso. E mostrou para o médico, falou, olha, está aqui o documento imprimido pelo próprio INSS. O médico, mesmo assim, ele se mostrou, como que se diz aquela palavra, inflexível, né, e disse que não aceitava, que não ia fazer a perícia do menino enquanto não tivesse a foto, documento com foto. Então o pai saiu, ainda foi lá na recepção e falou com as pessoas lá, falou, e as pessoas da recepção disse que não, que já tinha conversado com o médico a respeito disso e tal, mas que ele era terceirizado e, e que eles não podiam fazer nada. E se queria que o pai remarcasse para trazer com o documento, com foto. Então o pai não tinha opção alguma e acabou aceitando, né? Então o pai ficou bem chateado, né? Bem frustrado com aquilo, porque se tratava de uma criança
com uma microcefalia e que precisava daquele recurso para tratar da criança, comprar remédio, fraldas e muitas outras coisas, né, para a criança sobreviver. E o pai ficou pensando que como pode, né, um médico com juramento de salvar vidas, né, descumprir ali uma própria regra do INSS e no entender do pai uma própria lei federal onde diz que crianças menores de 16 anos não precisam apresentar documento com foto. E ainda ficou pensando naquela questão, né, que tantas e tantas pessoas, crianças que foram lá, sujeitas a isso, ficaram no prejuízo e tendo que depois ir atrás de documento com foto, gastar dinheiro, tempo, gasolina, deixar de trabalhar às vezes para poder ir atrás daquele documento. E isso gerava um custo que se acontece com 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, isso dá um custo muito grande. Se uma pessoa tiver um custo de R$ 300 para fazer isso, colocando tudo, né? Deixando o seu dia de trabalhar, gastando com gasolina, pagando o documento. Se você fizer a conta de 10.000 pessoas no país inteiro com esse valor, dá um valor bem alto. Então, o pai dessa criança ficou pensando que às vezes as pessoas continuam com uma condição financeira ruim, né, porque também ele tem esses custos, esses gastos, né, que poderiam ser evitados e não são. Então, essa é uma historinha aí do um planeta Terra, de um país, de um planeta Terra do multiverso, tá? Diferente do nosso, onde não ocorrem essas coisas. No nosso planeta, na nossa nação, no nosso país, as coisas funcionam muito bem, né? As pessoas, as crianças com deficiências, elas são muito bem tratadas, né? São colocadas aí em preferência, em primeiro lugar. É feito tudo para auxiliar essas crianças, não dar gasto para elas, né? Beneficiar elas. Os médicos são eticamente corretos, né? No nosso país, como as leis, a justiça e tudo, né? Então é isso por hoje, tá? Essa é uma historinha aí que não tem nada a ver com a nossa nação, nosso país. Ok?